Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma boa noite a todos. Então quero que você abra comigo no livro de Marcos, capítulo 8 e o versículo 22. E chegando em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vê alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entre. Amém? Vamos orar? Pai, nós entregamos a nossa vida e o nosso coração mediante a Tua palavra, Senhor. Eu te peço nessa noite, Senhor Jesus, como sempre, faço esse pedido a Ti, Senhor. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, não o que o nosso coração deseja escutar, mas fala a Tua palavra, ensina-nos o Teu caminho. Fala o que Tu queres, Pai, nos falar nessa noite. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos aprender segundo a Tua palavra. Nós estamos aqui e eu te peço, Pai, abre os nossos corações, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que a gente possa obter da Tua palavra aquilo que Tu queres, Senhor Jesus, transmitir através da Tua palavra, Senhor. Assim, Pai, toca cada coração, cada pessoa que chegou aqui com um propósito, com um objetivo, Senhor. Eu te peço, Pai amado, ouve a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O livro de Marcos, ele é um livro que conta muito dos milagres que Jesus fez quando ele esteve na terra. O livro de Marcos, ele é um livro que ele conta o que Jesus fez, mas ele conta muito mais dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que o Senhor fez enquanto esteve nessa terra. Nós acabamos de ler que ele fez um milagre, né? Ele estava nessa cidade de Betsaida e ele fez esse milagre. Mas Marcos, ou João Marcos, que é o mesmo que teve um atrito com o apóstolo Paulo, porque na viagem ele não quis prosseguir com Paulo, mas voltou para trás, deixando Paulo e os seus companheiros de lado. E nesse momento eles tiveram esse pequeno atrito, porque Paulo não aceitou que Marcos, ou João Marcos, tivesse voltado para trás. É a mesma coisa de quando você começa uma jornada, ou começa um trabalho, ou começa, seja lá o que for, e existe alguém que está do seu lado e você confia nessa pessoa, e de repente essa pessoa lhe deixa para trás. Você vai ter um sentimento ruim dentro de você, não é verdade? Porque nós somos seres humanos. Porque você está ali, deposita toda a sua confiança, você deposita tudo naquela pessoa e de repente a pessoa resolve não mais seguir com você. E isso traz algo dentro do nosso coração, como tristeza, como decepção, né? E tantas outras coisas que vai trazer ao nosso coração. Da mesma forma aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando João Marcos decide voltar, Paulo se sente entristecido, porque na mente de Paulo ninguém deveria deixar ninguém, mas todos deveriam seguir junto, porque começaram junto e deveriam ir até o final juntos. Mas nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, né? Então esse mesmo Marcos é o autor desse livro que nós acabamos de ler. Esse mesmo Marcos conta as histórias, conta os milagres e os prodígios de Jesus.
Esse mesmo Marcos, ele foi um dos discípulos de Pedro. Segundo os estudiosos contam que Marcos, ou João Marcos, ele teve muita proximidade com Pedro, a ponto deles terem uma intimidade muito profunda. Então, por isso que ele consegue escrever detalhes minuciosos dos milagres de Jesus. Porque quem mais poderia saber da vida de Jesus, senão Pedro, que conviveu com Jesus por 3 anos, dia e noite, ali sendo discipulado por Jesus. Então João Marcos, quando começa o seu ministério, ele caminha junto com Pedro, com o apóstolo Pedro. Ele caminha junto com Pedro, e Pedro vai contando para Marcos tudo o que aconteceu desde quando Jesus teve o primeiro encontro com Pedro. Quando Jesus chamou os 12, quando Jesus curou, quando Jesus abençoou, quando Jesus ficou entristecido por alguma coisa, quando foi a hora da Santa Ceia, quando Jesus foi entregue aos soldados romanos. Tudo isso Pedro partilhou com João Marcos. Por isso que João Marcos, ele sabe de muita coisa do que aconteceu com Jesus, porque ele tinha um professor que era Pedro, que estava lhe dizendo. Eu lembro que quando eu estava com Jesus, isso é uma imaginação minha, tá? É como se Pedro estivesse dizendo para Marcos. Eu lembro que quando nós estávamos com Jesus, Jesus mandou que a gente atravessasse para o outro lado. E quando nós atravessamos para o outro lado, veio uma tempestade. E nessa tempestade, o vento sacudiu o nosso barco, a quase que o barco afunda. Porque se tem alguém que sabe contar bem de Jesus, é aquele que convive com Jesus, não é verdade? Quem tem experiência com Jesus, se você for sentar com ele, vai passar a noite e dia, fazer vigília, campanha, e não vai cessar das experiências que já viveu com Jesus. Então assim mesmo foi Pedro. Pedro foi um grande, como é que eu posso dizer? Um grande professor para Marcos. Porque eu acredito que foi desde aí que Marcos se sentiu instigado a escrever esse evangelho, né? E os estudiosos dizem que esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. Foi o primeiro a ser escrito por Marcos, foi esse, né? A gente sabe que tem Mateus, vem Marcos, Lucas, João, e assim vai, né? A gente sabe que existem todos esses livros, mas um sentiu a necessidade de escrever e enviar às pessoas todos os relatos de Jesus. Então o que nós acabamos de ler foi um relato que você não vai encontrar nem em Lucas e nem em Mateus, mas somente no livro de Marcos. Por quê? Porque muitas das vezes o que um discípulo presenciava, o outro não presenciava, porque nem sempre eles estavam juntos. A gente percebe que quando Jesus vai à casa de Pedro, Jesus cura a sogra de Pedro, mas não eram todos os discípulos que estavam ali, era apenas alguns. Então é por isso que em alguns livros a gente vai encontrar riquezas de detalhes de uma cura, mas em outros livros só vai ter aquela cura, como em Marcos aqui. Só tem aqui em Marcos a cura desse cego em Betsaida, onde ele foi curado por Jesus. E se você prestou atenção nessa passagem que nós acabamos de ler, quando Jesus chega a essa cidade é uma cidade completamente incrédula. Ela não dá credibilidade às coisas de Deus. Uma cidade completamente incrédula. É por isso que quando Jesus chega ali, que a multidão leva esse cego até Jesus, se você percebeu, qual foi a atitude que Jesus teve? Jesus se afastou daquele povo. Ele pega o cego e leva para fora.
daquele povo. Em muitas traduções vai dizer para fora da cidade, mas aqui na minha está dizendo para fora. Deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome da aldeia. Jesus diz que ele leva aquele cego para fora da aldeia, que era onde eles estavam ali. Por quê? Eu não sei você, mas quando eu leio a palavra de Deus, eu faço algumas perguntas para Deus. Por que, Senhor? Por que tu não mostrou teus prodígios, tuas maravilhas na frente daquelas pessoas todas? Por que tu teve que tirar aquele cego daquele lugar? Qual é o objetivo? E estudando, eu pude ver que era necessário Jesus tirar, porque Jesus não opera milagre na vida de pessoas incrédulas. Quem já viu aqui Jesus operar, tirando como exceção aquele pai que correu até Jesus pedindo a cura para o seu filho? Fora aquele homem que, mesmo dizendo que ele estava incrédulo, mas ele correu atrás de Jesus porque ele queria a cura do seu filho. Eu não vejo em outro lugar que Jesus tenha operado um milagre em pessoas incrédulas. Pelo contrário, a incredulidade é um dos obstáculos muito grande para que os milagres não aconteçam na nossa vida. Sabe por que os milagres acontecem na nossa vida? Porque a gente crê, a gente acredita. Sabe por que você hoje está aqui? Porque você crê, você acredita em Jesus. Se você não acreditasse em Jesus, você não estaria aqui. Mas porque você crê que Jesus existe, que Ele veio em carne, que Ele sofreu e que através dele nós alcançamos a nossa salvação, você hoje está aqui. E é por isso, é por você estar aqui hoje, que quantos milagres o Senhor não fez na sua vida? Não é verdade? Quantos milagres o Senhor não fez na minha vida depois que eu vim para o Senhor? Muitos milagres. O primeiro deles foi ser salvo. Foi o primeiro milagre. Por quê? Porque eu acreditei em Jesus. Eu lembro, eu quero abrir um parênteses aqui para contar um pedaço dessa minha história. Eu lembro que as pessoas chegavam até mim para falar de Cristo, e eu dava desculpa de todo aquele que não quer ainda vir para o Senhor. Diz que eu não estou. Se vierem aí atrás de mim, eu não estou aqui não. Era essa a desculpa que eu dava. Diz que eu estou dormindo, que eu não gosto de ser incomodada. Porque quando a gente está no mundo, a gente não quer o Senhor. Então o maior milagre foi ser achado por Ele. Foi o maior milagre da minha vida. E eu sempre dava essas desculpas. Olha, vai ter célula, vamos lá. Eu vou. Quando chegava não dá para me ir, surgiu alguma coisa, eu inventava tantas desculpas para não chegar na igreja. Mas e a minha vida como era? Irmão, a minha vida era bagunçada. Eu já contei um pouco do meu testemunho aqui na igreja. A minha vida era conturbada. Eu era emocionalmente destruída, né? O meu emocional estava zero. Eu não conseguia ver alegria em nenhum lugar. Por mais que eu me divertisse com os amigos, ali numa roda, mas quando eu chegava em casa, a tristeza tomava conta do meu coração. Porque é fácil a gente sorrir na frente de muitos. Difícil é a gente se encontrar dentro de casa sozinho e você se encontrar diante de uma situação difícil que você está atravessando e não ter ninguém. E eu vivia essa situação difícil na minha vida. Eu contei para você entender por que a senhora estava assim, missionária. O primeiro baque que eu tive foi perder a minha mãe. Minha mãe era muito nova. Minha mãe tinha 40 anos. Então daí você já tira uma pessoa com 40 anos que não viveu nada ainda da vida, foi embora dessa terra. E isso abriu um buraco no meu coração. Mas ao mesmo tempo que isso abriu um buraco, isso foi um meio que Jesus encontrou para me encontrar. Porque a partir desse momento, vivendo muitas situações difíceis, eu
escutei a voz do Senhor na minha casa, chorando. Eu escutei uma irmã bem distante da minha casa fazendo uma oração, e aquilo começou a gerar um desejo dentro do meu coração para ir até aquela igreja. E eu fui. E a partir daquele momento, o milagre de Deus começou a fluir na minha vida, irmão. Porque o nosso maior milagre é poder ter o nosso nome escrito no livro da vida. Se o nosso nome está lá, é um milagre maravilhoso que nós obtivemos da parte de Deus. Não adianta a gente estar na igreja e não ter o nosso nome escrito no livro da vida. Já pensou naquele grande dia, você passou 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas você não viveu milagre nenhum de Deus, nada mudou na sua vida, e você ainda ser encontrado por Deus e dizer: eu não conheço você. É triste. Então o nosso maior milagre é Deus encontrar a gente e escrever o nosso nome no livro da vida. Esse foi o meu primeiro milagre. Aceitar o Senhor Jesus e entregar a minha vida. Então, quando eu vim para Cristo, o Senhor foi mudando a minha vida e a minha história. Eu comecei a pensar diferente, a agir diferente, a falar diferente. Tudo na minha vida foi entrando no eixo. Porque aquilo que não está em conformidade com a vontade de Deus, quando você aceita Ele, pode ter certeza que se você aceitou de todo o seu coração, Deus vai fazer tudo voltar ao seu devido lugar. E assim como esse homem, eu me encontrava cega. Porque a gente pode ter visão como nós estamos tendo aqui, irmão, mas ainda assim ser cegos espiritualmente. Quantos de nós que quando ainda não tínhamos o Senhor éramos cegos, praticávamos tudo que era errado lá fora e achávamos que era certo? Nós estávamos cegos no nosso pecado. Então quando Jesus chega nesse lugar, Ele precisa levar esse homem para fora da aldeia ou para fora da cidade para fazer esse milagre acontecer. Porque a incredulidade daquele povo não ia deixar aquele homem crer em Jesus. O problema não estava em Jesus. O problema estava numa pessoa que não crê em Jesus. Sabe por que milagres não acontecem na nossa vida? O problema não está em Jesus ou no nome de Jesus. O problema está em nós, em não acreditar que o Senhor pode fazer muito além do que nós pensamos ou imaginamos. É por isso que muitas das vezes é necessário Deus nos deixar sozinhos. Ter um particular só entre nós e Ele. Para quê? Para que você volte a crer novamente em Cristo. Porque se você é acompanhado de pessoas que não crê, como você vai crer que Deus pode solucionar os teus problemas? Como que você pode crer que Jesus pode curar a enfermidade que você tem? Se você vive rodeado de pessoas que quando você conta que você tem uma enfermidade, irmã, eu já ouvi falar dessa enfermidade aí, não tem jeito, não tem cura, e você toma posse daquela palavra, você se entristece dentro do seu coração e você diz: meu Deus, não tem cura. Então como é que Deus vai fazer os seus prodígios e as suas maravilhas no nosso meio, se nós como servo do Senhor estamos cegos espiritualmente e não conseguimos enxergar além dessa visão carnal, irmão? Hoje, conversando com meu esposo, eu falei algo para ele assim: sabe por que nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual dentro da igreja? Eu não coloco só a nossa igreja não, irmão, eu coloco toda a igreja, todas as igrejas. Não é nós aqui, eu estou colocando todas as igrejas em geral. Porque a gente espera dos outros aquilo que a gente só pode ter do Senhor. Eu vou com fulano de tal porque ele é uma bênção, e se eu for lá, Deus vai usar a vida dele para a minha vida, porque ele vai fazer isso, 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 isso. E onde que está Jesus na nossa vida, irmãos? Onde que está a minha fé e a minha credibilidade no Senhor, que Ele pode transformar a minha vida, se eu simplesmente dobrar o meu joelho dentro da minha casa? Quer dizer que eu preciso de um ser humano para impor as mãos sobre a minha vida, para que o milagre aconteça? O que eu preciso é crer
que Ele tudo pode fazer ao meu favor. Eu vou pregando e eu vou contando aquilo que Deus vai colocar no meu coração. Eu vou abrir outro parênteses aqui para contar para você. Porque hoje Jesus quer falar de milagre. Amém? E eu posso falar de milagre. Por quê? Porque eu vivi milagre. Há 3 anos atrás, eu ainda trabalhava fora. E eu engravidei do Josa. E o início da minha gestação foi muito complicada. Todo tempo ali perdendo sangue, não sabia motivo, fazia exame, batia ultrassom, tá tudo bem, tá tudo normal. Quando foi um dia eu fiz alguns outros exames que o médico pediu, aí apareceu um problema. E eu levei pro médico, o médico disse assim: olha, ele deu o nome da enfermidade, mas eu esqueci. Mas é uma enfermidade que, se a gente comer alimentos que estão contaminados por gato, pombo, esses bichos, toxoplasmose, lembrei, toxoplasmose, era o nome da enfermidade. E eu fui pesquisar o que era isso, porque eu não sabia, o médico só disse isso: olha, você tem toxoplasmose, você vai ter que fazer alguns tratamentos, né? Pra gente saber se o bebê já não foi infectado e tal. E eu disse: meu Deus, só que eles não contam detalhes. E eu fui na internet, porque hoje a gente tem internet. Fui lá na internet, procurei saber o que era aquilo. E não era nada muito bom, irmão. E aquele diagnóstico não me abalou tanto quanto eu pesquisar na internet o que significava. E quando eu li que eu poderia perder o meu bebê a qualquer hora e momento. Que ele poderia nascer uma criança especial. Muitas complicações. Que eu poderia chegar até os 9 meses, mas quando chegasse os 9 meses eu poderia perder. E depois que eu li isso, irmão, eu comecei a entrar num estado de desespero dentro de mim. Porque por mais que a gente sirva ao Senhor, existe um momento na nossa vida que o desespero quer tomar conta. E aí eu comecei a buscar o Senhor. Eu estava com 5 meses de grávida do Josafá quando eu descobri isso. E aí o Senhor me acordava, irmão, eu dormia 11 horas. Deitava na cama para dormir. O Senhor me acordava 1 hora da madrugada. Eu não conseguia mais dormir. Eu ia para a sala da minha casa e eu passava a noite todinha em claro, a noite inteira. Eu via o dia amanhecer falando com o Senhor. Eu não tinha sono. Então eu dobrava meu joelho ali na sala. Quando estava pesado demais, eu me sentava na minha cadeira. As lágrimas rolavam nos meus olhos. E tinha um louvor que Deus me deu pelas madrugadas, não é meu. Eu digo que Ele me deu porque quando eu estava ali eu colocava muitos louvores para me ouvir. E um deles era assim, dizia assim: prepara o culto da vitória, vem resposta aí, da Eunice. E aqueles hinos ficaram marcados na minha vida. Um outro era da Kellen, que eu não lembro agora o nome do hino. Foram 2 hinos que marcaram esse momento da minha vida. E eu buscava a Deus. Botava pregação, botava louvor, chorava, orava. Era uma mistura. Os dias foram se passando. E nesse meio tempo eu também orava para que eu viesse fazer uma laqueadura. Eu não queria mais futuramente ter filhos. Então eu queria fazer uma laqueadura. Só que eu não tinha recursos, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. E aí, passando por essa tribulação, para acabar de completar outra tribulação já familiar. 3 tribulações. A enfermidade, a porta fechada que eu não tinha dinheiro para me operar, e o problema familiar. E eu orando, o Senhor, eu dizia assim para Deus. Eu me lembro até hoje, eu dizia assim para Deus: Deus, Tu é o Deus do milagre.
E eu sei, Senhor, que Tu vai fazer alguma coisa pelo meu filho. Guarda meu filho dentro do meu ventre e não deixa nada de ruim acontecer com ele. Eu chegava aqui na igreja, eu não contava para ninguém. Eu estava sempre rindo, sempre conversando. Mas no meu secreto com Deus, eu desabava ali para o Senhor. Muitas e muitas noites foram assim, irmão. E quando meu marido acordava de manhã, a casa já estava toda arrumada, a louça lavada, o café pronto, tudo limpo, tudo. 6 horas da manhã eu ia deitar para dormir. Eu dizia, agora, Senhor, eu vou dormir. E eu me deitava para descansar. E aí o meu esposo disse assim para mim, nada vai acontecer com o Josafá. O nome dele é Josafá. Foi o pai dele que colocou. Nada vai acontecer com Josafá. Eu creio, nós servimos um Deus que é poderoso. Quantas noites ele acordava, eu lá, ele ia lá, orava por mim. Vamos deitar. Eu dizia, não, eu vou ficar aqui. E eu ficava ali na sala, gerando o meu milagre, buscando a Deus. Nenhum ser humano dessa terra podia me dar aquilo que o Senhor podia me dar. E aí o médico disse, você vai repetir o exame, porque o exame não está completo. Eu disse amém. E no dia para entregar esse exame, eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, vai na minha frente, toca no meu ventre, Senhor, toca no Josafá, toca no meu sangue, seja lá onde for que esteja o problema. Mas não me deixe sair daquela clínica, era lá no Tropical, irmão. Da mesma maneira que eu entrei, Senhor, porque eu quero contar dos Teus milagres. E eu fui, o Otiniel foi comigo e ele ficou fora. E eu entrei ali ansiosa para receber a notícia. E ele olhou para mim e ele disse assim, ó, você foi infectada antes de engravidar, porque ainda tem esse problema. Se você foi infectada na gestação, a probabilidade de ele nascer deficiente é maior. E aí ele disse, você foi infectada antes, não foi agora, na sua gestação. Então pode ficar tranquilo que não tem nada de errado com o seu bebê. O médico falou pra mim. Cara, aquilo parece assim que saiu um peso do meu coração, da preocupação, que eu saí lá de dentro. Eu disse, Senhor doutor, muito obrigado pelo que o Senhor acabou de me dar essa notícia. E ele disse, fique tranquila, nada vai acontecer. E eu saí daquele consultório, o Tiniel perguntou, e aí? E eu comecei a chorar, eu falei pra ele, o doutor disse que não tem nada de errado com o Josafá, que ele está bem. Deus ouviu as nossas orações. Ele disse, eu sabia, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, porque nós confiamos no Senhor, nós acreditamos no Senhor, irmão. Nós não estamos aqui para pregar um Jesus de uma história que se passou 2000 anos atrás, como uma história qualquer. A gente vem aqui para dizer para você que Ele é verdadeiro e que Ele existe sim. E que se algo não está acontecendo na sua vida, você deve parar, analisar e ver o que está acontecendo, para que nada esteja acontecendo ao seu redor. Porque é impossível, uma vez que você é encontrada pelo Senhor, que você vive uma vida com Ele, que aonde Ele passe, alguma coisa não tenha que acontecer. Eu vivi esse milagre. E ainda, quando ele nasceu, me prenderam por 5 dias na maternidade, porque eles diziam, olha, tem um diagnóstico aqui, porque a gente leva os nossos exames todos. Tem um diagnóstico aqui. Eles ainda deram antibiótico para o meu filho, para o Josafá. Mas dentro de mim eu dizia, não, Senhor, o meu filho não tem nada disso, ele não foi infectado, ele é curado, ele não tem nada disso, Senhor. Mas os médicos insistiam. Eu dizia para ele, não, o doutor me disse que não tem nada de errado. Não, senhora, mas o diagnóstico está aqui e ele vai precisar tomar esses remédios. Eu saí da maternidade, o Josafá tomando antibiótico,
porque eles diziam que o Josafá poderia ter sido infectado. Mas eu continuei na oração, porque o segredo é você continuar. Tá difícil, você tem um diagnóstico na sua mão que está dizendo o contrário da tua fé. O segredo é você continuar. Não é se entregar, mas continuar acreditando que você serve um Deus que pode todas as coisas. E eu continuei acreditando na palavra de Deus. E aí, um dia eu decidi, ele não vai mais tomar esses antibióticos. Eu não vou mais atrás disso, ele não vai mais tomar, porque o Senhor me falou que ele não tem nada. Passou uns meses, o Josafá me ligam lá daquele onde faz o teste do pezinho, para mim ir lá. Cheguei lá, eles disseram, olha, deu uma alteração no teste do pezinho, vamos encaminhar você lá para o Pão da Codajás. E eu fui. Eu dizia, meu Deus, pense que o inimigo tem lutado, Senhor, para querer dar enfermidade para o meu filho, mas eu não aceito isso. E eu entrei em propósito de jejum e oração, apresentei meu filho, eu disse, eu não aceito isso, Senhor. E o Josafá, quem conheceu ele desde pequeno, a Lani que está aqui, Neia, quem conheceu o Josafá era um bebê muito gordão, né, bonitão, aquele bebê forte, ele não tinha deficiência nenhuma. E eu chego no PAN, a médica olha para mim, a que faz a triagem, ela disse assim, o que a senhora está fazendo aqui? Eu disse, olha, me encaminharam para cá. Mas por quê? Disse, olha, disseram que deram uma alteração no teste do pezinho e me encaminharam para cá, não me disseram mais nada. Ela olhou para o Josafá, ela disse assim, você já viu as outras crianças que tem aqui, mãe? Eu disse, já. Seu filho não parece ter nada, porque essa enfermidade que disseram que o seu filho tem, as outras crianças aqui com mais idade não conseguem nem andar. E eu olhei, realmente tinha uma criancinha lá que ia fazer 2 anos, bem magrinha, nem conseguia andar. Era a avó que levava a criança. Eu disse, mas eu vim, né? Entrei no consultório da médica, a médica olhou para ele e disse, mãe, seu filho não tem nada. O que a senhora está fazendo aqui? Eu disse, me mandaram vir para cá. Mas o seu filho não tem nada, mãe, seu filho está bem. Pesou o Josafá pesava 6 quilos e pouco, com 3 meses de idade. Seu filho é totalmente saudável. A única coisa que o Josafá tem é fimose, só isso. Mas eu vou passar os exames aqui, porque é protocolo do Estado, só por isso. E assim foi, irmão. E o meu filho é bem de saúde, difícil ele adoecer. Foi um bebê que nunca emagreceu assim. Ele fiz até uma ultrassom do cérebro dele, não deu nada. Mas tudo isso porque eu decidi acreditar no Senhor. Eu sirvo um Deus, e o Deus que eu sirvo é aquele que ouve a oração dos seus servos. O Deus que nós servimos é aquele que se inclina para ouvir um coração contrito, um coração aberto e disposto verdadeiramente a buscar Ele. Mas o meu maior segredo, sabe qual é? É não buscar o Senhor só no meu momento de dificuldade. Eu busco o Senhor em tempo e fora de tempo, seja na bonança, na alegria, na tristeza. Eu estou ali buscando o Senhor em todo o momento da minha vida. Eu não busco só a Deus quando alguma coisa de ruim acontece. E isso é o erro de muitos cristãos, procurar o Senhor só quando está passando por alguma dificuldade. Havia uma multidão aqui que procurava o Senhor, mas só queriam Ele para ser abençoados. E o meu segredo é esse, é não procurar a Deus só nos meus momentos difíceis, mas nos meus momentos de alegria eu estou lá, oferecendo jejum, oração, palavra, do mesmo jeito. Vivendo, tendo uma vida, um cotidiano com Ele. Esse homem era cego, conduzido por outras pessoas, ele chegou até Jesus. Assim como eu e você, que estamos aqui porque fomos conduzidos por alguém na nossa cegueira espiritual.
Alguém segurou na nossa mão e nos apresentou Jesus. E por isso os milagres que hoje nós contamos e que nós vivenciamos foi porque o Senhor nos encontrou através da vida de alguém. Porque no nosso pecado nós estamos cegos. E quando Jesus leva, é necessário a gente ter esse particular com o Senhor. Como eu disse, eu tive o meu particular com o Senhor. Eu tive a minha experiência com o Senhor. Dos meus momentos difíceis, irmão, foram muitas e muitas dificuldades. Foram muitas ondas que me cercaram. Mas em todas elas, seja boas ou ruins, eu estava ali aos pés do meu Senhor, buscando a Ele. O milagre ele só pode chegar na nossa vida quando a incredulidade foi embora. Tem um ditado que diz: me diz com quem tu anda, eu te direi quem tu és. Não é assim que diz o ditado lá do mundo? E a palavra de Deus diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. E o que eu quero dizer com isso? Que se você se acompanhar com quem não tem fé, você não vai ter fé. Se você se acompanhar com alguém que só vive se lamuriando, daqui a pouco você está igual aquela pessoa, só se lamuriando também. Porque você só ouve palavras ruins. Mas quando você ouve a palavra de Deus, quando você medita nessa palavra aqui, foi possível para esse cego, não pode ser possível para mim também? Eu não sei qual é a área que você busca um milagre da parte de Deus. Eu não sei qual é a área que você quer que Deus faça alguma coisa na sua vida. Mas eu quero dizer para você que só é possível para aqueles que creem. Se você crer em Cristo Jesus, as coisas vão acontecer. E a Bíblia diz que quando Jesus toca os olhos desse homem, ele cospe, faz lá e coloca nos olhos do cego, os olhos começam a se abrir. Mas percebe que ele ainda tem uma vista embaçada. Isso aqui simboliza crente que já veio para Jesus, está começando a vivenciar os milagres de Deus, mas ainda assim enxerga tudo embaçado. Tem cristão assim, vem para a casa de Deus, Deus faz, vê acontecer na vida dos outros, mas ele não vê acontecer na sua própria vida, porque a sua visão está embaçada. O que ele disse? Eu vejo pessoas, só que elas estão como árvores. É o mesmo crente que está na igreja. Eu vejo Jesus fazendo na vida dos outros, mas na minha vida até agora não fez. Jesus curou lá na igreja fulano de tal, mas aqui na minha igreja não cura. Jesus fez lá não sei aonde, mas comigo parece que não tá, sabe? Um bloqueio aqui assim. Porque está na hora de você fazer como aquele pai que olhou para Jesus chorando e disse: me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Eu tenho vivido dias de incredulidade, Senhor, porque eu tenho ouvido a Tua palavra, eu tenho lido, mas eu tenho deixado que o inimigo traga incredulidade diante da situação que eu estou passando. Me ajuda nessa incredulidade. Porque o Pai já levou para os discípulos, e os discípulos oraram e nada. E aí ele chega com Jesus: tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho? E o Senhor disse: se eu posso? Se eu posso? É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: tu está perguntando para o dono da cura, dos milagres, se ele pode. Era o que Jesus estava querendo mostrar para aquele homem: se eu posso, filho, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus passou 4 dias, Lázaro morreu. Aí Marta e Maria desesperada. Marta diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse assim: se tu creres, tu verás a glória. Eu sei, Jesus, que no último, Jesus está falando de hoje. A pessoa está jogando para outro dia. É agarrar.
Quando alguém chega aqui e diz assim para você: toma posse da tua vitória, aí você fica: amém. Eu faço assim: eu tomo posse da minha vitória, Senhor, e eu sei que eu vou conseguir. Agora, se você mesmo não consegue acreditar na palavra que é lançada, como que os milagres de Deus vão acontecer na sua vida? É tomar posse, é não deixar alguém chegar na tua frente e tomar posse. Por que o senhor está dizendo isso, missionário? Porque o aleijado lá do tanque de Betesda estava lá, esperando. Mas toda vez que ele queria ir, alguém caía primeiro na frente dele. Simboliza todo crente que Deus lança uma palavra, ele não toma posse, chega outro e toma posse na frente dele. E aí as coisas acontecem para o irmão que está do lado, mas não acontece para ele. Por quê? Porque você não tomou posse verdadeiramente dentro do seu coração da palavra que foi lançada na sua vida. Ele disse: toda vez que eu vou, alguém cai na minha frente. Mas se é tu que está precisando do milagre, meu filho, seja mais atento, mais esperto. Na hora que for lançada a palavra, salta, pula, grita, faz algum gesto, mas diz: eu tomo posse, Senhor, eu creio em Ti e eu sei que vai acontecer. É tomar posse, é não deixar o diabo roubar a tua bênção. Tem pessoas que Deus está pertinho de abrir uma porta, mas não abre porque ouviu fulano dizer: ei, a promoção que era para ti agora vai para outro. Tu vai ver só, não vai ser para ti não. Aí ele toma aquilo. Ai, meu pai, e agora? Fulano disse que é para outro, não é para mim. Mas quem te prometeu foi quem? Quem foi que te disse que era para te confiar, que era para te ir em frente, que a porta ia se abrir? Quem foi? Foi o homem? Foi Deus. E se foi Deus, então eu confio, eu me lanço, eu me entrego, eu vou na frente, eu vou atrás, porque o Senhor já garantiu a minha vitória. Se foi Deus que falou, eu não espero alguém chegar na minha frente. Eu tomo posse da palavra de Deus. O Senhor não tinha dito para mim: não tem nada com o teu filho. Eu tomei posse. O médico disse: não tem nada. Eu tomei posse. Agora, se eu fosse fazer: não, mas está aqui, está no meu sangue, eu estou contaminado, meu filho vai nascer assim mesmo. Nada tinha acontecido de sobrenatural na minha vida. Eu nunca tinha visto o que Deus fez na vida do meu filho. Talvez hoje ele tivesse nascido uma criança deficiente mesmo, se eu tivesse tomado posse das palavras que vieram ao meu encontro, que foram ruins. Eu tomei posse. Eu tomei posse. Eu falei a verdade para o Senhor de joelhos dobrados. Eu estou com medo, mas eu sei quem Tu és, Senhor. Eu estou, Senhor Jesus, com meu coração angustiado. Eu falei a verdade para o Senhor, mas todavia eu continuo acreditando que Tu és poderoso para fazer tudo acontecer na minha vida. Eu fiz diferente. Eu não deixo, irmão, por mais que abale as minhas emoções, mas eu não deixo as minhas emoções abalarem o projeto de Deus na minha vida. Vem a dificuldade, vem. O que eu faço? Choro nos pés dele e digo para ele o que eu estou sentindo. E logo em seguida ele traz a resposta. E como eu disse para você, orando, essa foi a minha primeira vitória na minha gestação. A segunda vitória foi que Deus abriu a porta para minha laqueadura. Eu não tinha R$1. Faltava poucas semanas, uma semana eu acho, que para mim ter o Josafá. 2 semanas eu acho, eu não me lembro. Faltava poucas semanas para me ter. Eu não tinha R$1 no bolso, eu não tinha. A doutora me cobrou ainda por camaradagem 3.500. Eu não tinha. E eu dizia: Senhor, eu dobrava meu joelho lá. Eu dizia: Senhor, tem gente aí que conhece o doutor, fulano, ciclano, beltrano. Eu não conheço ninguém terreno, mas eu conheço aquele que conhece todos e tudo.
O dono do ouro e da prata, eu conheço, és tu. E eu sei, Senhor, e confio que tu vai abrir uma porta para mim. Eu não sei de onde vai vir, mas tu vai abrir, porque eu sei quem tu és. E orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando, chega uma irmã comigo: missionária, e aí, como é que tá o negócio da laqueadora? Eu disse: até agora nada, mas eu sei que Deus vai abrir a porta. Não sei aonde, mas Deus vai. Ela disse para mim: vou falar com uma amiga que conhece alguém. Eu vou falar com ela. Eu disse: olha a resposta de Deus aí. Chegou a resposta. Eu disse: amém. Ela nem sabia que eu estava de joelho dobrado clamando ao Senhor: abre uma porta, Deus. Ela nem sabia das minhas orações, mas ela foi um canal de bênção na minha vida. E eu digo para você: valeu a pena as madrugadas afora aí com o Senhor. O Senhor me acordar e eu ir lá orar, chorar, cantar. E ela disse assim: só me dê um tempo. Amém. E eu continuei em oração. E aí ela manda mensagem. Foi quando ela disse que era 3.500. Missionária, a doutora cobrou tanto. Eu disse: amém. Eu falei para ela: eu não tenho agora, mas eu sei que Deus vai prover. Que se Deus já trouxe a resposta, Deus vai fazer por completo, porque Deus não faz pela metade, Deus faz por completo. Quando o milagre vem, Ele vem por completo. Você leu aqui o que foi que aconteceu? Jesus passou o dedo, aí ainda está embaçado, passou de novo, agora sim está restaurado. E aí ela disse para mim, passou os dias eu orando, ela disse para mim assim: missionária, se a senhora quiser, eu te empresto esse dinheiro. Eu te empresto esse dinheiro, missionária. A senhora quer? Eu não pensei duas vezes. Eu disse: eu quero, glória a Deus, aleluia. Eu pulei, eu saltei. Por quê? Porque diante de uma porta fechada não tinha nada. E de repente Deus traz uma resposta. Eu vou dizer: não, irmã, não quero não. Se foi Deus que mandou, eu disse: eu quero. Porque assim como Deus abriu a porta, Deus também vai me dar condições para me pagar. E ela disse: amém. Então se ajeite que eu vou conversar com a médica. Ela conversou com a médica, marcou a data. O Josafá nasceu dia 9 de abril. Eu fui para o centro cirúrgico, pagou a minha laqueadura. Faz pouco tempo que eu terminei de pagar tudo que eu devia para a irmã. Demorou, mas paguei. Para a glória de Jesus eu paguei. E eu disse para ela: você não sabe, mas eu glorifico muito a Deus pela tua vida, porque você não sabe quantas noites eu amanheci para Deus abrir uma porta para mim, e você foi a resposta que Deus mandou para me socorrer no meu momento difícil. Eu disse assim: você não faz ideia que Deus te usou como um peixe. Quando Deus disse para Pedro: vai lá e pesca, tira da boca do peixe aquele estáter, paga o meu tributo e o teu. Você foi o meu peixe. Eu disse para ela, chorando mesmo, porque só o Senhor podia fazer isso. E faz pouco tempo que eu terminei a minha dívida com ela. Ela ainda disse assim para mim: não se preocupe, vá me pagando como a senhora puder. Diga se não é Deus. Eu me emociono porque Deus, Ele faz isso na nossa vida. Deus faz o extraordinário acontecer na nossa vida, desde que você creia nele, que Ele é poderoso para fazer. E quando o Senhor foi fazendo isso na minha vida, foi aumentando a minha fé. Quer tua fé aumentada, querido? Busque, mergulhe no sobrenatural. Faça prova com Deus. Faça
propósito, oração, jejum, que Deus vai te responder e a tua fé vai aumentar. Eu não sei como você chegou nessa igreja, nem o que você tem pedido para o Senhor, nem qual é a tua necessidade, mas eu sei de uma coisa, que quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus, Ele ouve o nosso clamor e responde imediatamente. Porque o Senhor fez isso na minha vida. Se você prestou atenção, eu tenho pregado muito sobre os milagres de Deus. Sabe por quê? Porque muitos dos milagres eu vivenciei e vivencio até hoje. Porque o Senhor faz assim na minha vida, e eu tenho que anunciar aquilo que o Senhor faz na minha vida. Sabe por quê? Porque só assim você vai começar a crer também e buscar ao Senhor de alguma forma, para que Ele possa te ouvir também. Existem pessoas dentro de barco, onde a tempestade está batendo de um lado para o outro, e você não tem mais força de clamar. Mas eu quero dizer para você, que se você continuar acreditando, independente das lutas, das adversidades, Deus vai ouvir o teu clamor e vai se levantar do trono e decretar a tua vitória. Porque é assim que Ele faz na nossa vida. Eu vim te dizer que Ele vive, Ele reina, Ele está presente. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje será eternamente. Não mudou, continua sendo o mesmo. E é esse mesmo Jesus que eu tenho dito: és tu que eu quero pregar, Senhor. Porque existe uma multidão aí fora que não crê mais em ti. Porém, se eu creio, eu quero expandir a minha crença que eu tenho em ti, de tudo que tu fez na minha vida, para que o reino de Deus venha se expandir e você comece a novamente acreditar em Deus. Falta 10 minutos, eu quero encerrar. Jesus deu uma ordem para aquele homem. Ele disse assim, Jesus curou ele, ele disse: agora eu posso ver e consigo discernir as coisas. O que é discernir, irmã? É você ter um entendimento que aquilo dali é uma janela. É você ter um entendimento que aqui está escrito o nome de Jesus. Isso é discernimento. Isso é você entender aquilo que está à sua frente. Agora, depois de conseguir discernir, depois de ter uma visão aberta, agora Jesus dá um comando para aquele homem: não entre mais nessa aldeia. Não se misture mais com os incrédulos. Não se misture com aqueles que não têm fé. Por quê? Porque você pode decair da sua fé novamente. Houve uma ordem de Jesus para esse homem: não entre novamente na aldeia. Porque se nós queremos viver dos milagres de Deus, você tem que aprender a viver com quem fala a mesma linguagem. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, ande com quem vive o sobrenatural de Deus. Porque senão você vai viver anos e anos a mesma pessoa, do mesmo jeito, com o mesmo problema, com a mesma dificuldade sempre. E ainda pior, porque quem não tem fé, o pouquinho que tu está gerando ainda acaba com a tua. Então ele está falando aqui, ó, te afasta. É para se afastar mesmo. Irmão, não tem fé. Então, irmão, tu anda para aí, eu ando para cá. Porque eu creio. Tu não crê, irmão? Amém, glória a Deus, eu não discuto, eu não brigo. Mas o mesmo caminho que tu trilha não é o meu caminho. O meu caminho é outro. Eu não vivo pelo que as pessoas falam, irmão. Eu vivo pelo que a palavra de Deus me ensina. E Deus tem me ensinado muito, que quanto mais perto dele, a minha maneira de falar, a minha maneira de vestir, de me comportar, tudo isso vai mudando conforme eu vou me aproximando dele. Existem ambientes que não é mais pra gente. Era isso que Jesus estava dizendo para esse homem. Esse ambiente de incredulidade não é mais para ti, sai de lá.
E é o que Jesus está dizendo para nós hoje. Existem lugares que não é mais para você caminhar, não faz mais parte do teu rol cristão. Então te afasta, sai de perto. Pode ser até tua família, porque Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai dessa terra. Por quê? Porque eram tudo idólatra. E se ele não saísse, ele também seria um idólatra. Existe coisa que Deus quer que a gente faça que é pra gente um absurdo, irmão. Mas Ele sabe o nosso futuro. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não, eu consigo. Consegue? Consegue, irmão? Todos os dias ouvir uma palavra de incredulidade, tu continuar firme e forte na tua fé, tu consegue? Eu não conseguiria. E eu nem pago para ver, porque quando tem alguém que não crê, não tem fé, eu fico distante. Eu trouxe aqui uma das minhas mães na fé, e aquela mulher tem muita fé. Ela ministrou aqui numa campanha de família. Eu aprendi muita coisa com ela. Mas pensa numa mulher de fé, de oração. Eu acho que é por isso que eu sou assim. Eu aprendi com ela. Eu louvo a Deus que uma vez que a fé entrou dentro do meu coração e eu conheci Jesus, eu não deixo mais ninguém roubar isso de mim. Às vezes, irmão, para encerrar, eu quero contar isso e o último testemunho que diz assim: às vezes eu estou conversando com alguém que está passando por alguma dificuldade, aí eu vejo que a pessoa mesmo não consegue acreditar, e eu digo amém. Eu não discuto, eu não brigo, eu não falo nada, eu deixo a pessoa seguir o caminho que quer, porque a pessoa está cega espiritualmente, ela não consegue ver. E a nossa parte é pregar Jesus, ter fé nele, acreditar, para que a sua igreja também cresça em fé e acredite em Cristo Jesus. Para aumentar mais a sua fé, e para a gente encerrar, falta 5 minutos, eu quero gastar esses 5 minutos com os milagres que Deus fez na minha vida. Alguns irmãos que estão aqui não sabem, acho que poucos. Eu sempre conto esse testemunho aqui, porque ele foi instantâneo. O Eliel um dia se queixou das suas partes íntimas, e eu ainda estava trabalhando, e o pai dele, eu olhei, mas tá doendo? De vez em quando. Fui embora para o trabalho, passou uns dias, o testículo começou a inchar, ficar vermelho. Aí eu falei pro pai dele: leva ele no médico para ver o que que é. É qualquer coisa tu me fala. Aí nesse dia ele foi, levou ele no particular, porque pelo SUS tá precário, né? E lá foi diagnosticado que ele tinha tido uma torção testicular, que é quando o sangue não circula mais naquela veia, né? E chega a necrosar, apodrecer, e precisa retirar. E aí ele me chegou com esse diagnóstico, né? Eu, sinceramente, dentro de mim, na hora, eu ri, né? Por quê? Porque eu disse para Deus assim, dentro de mim, eu disse para Deus: tu queres operar um milagre, né, Senhor? E aí eu peguei e disse para ele: olha, eu vou pedir uma saída aqui e a gente vai para o hospital com ele. Fomos para o hospital da Criança da Cachoeirinha. Chegando lá, ele estava em greve, a mulher não quis atender meu filho. Disse que o caso era urgente, mas que ela não podia fazer alguma coisa, que era para me virar, para mim ir para frente do Palácio do Governo, questionar lá com o governador. Eu fiquei olhando para aquela mulher, eu disse: mas é urgente o caso do meu filho? É, mãe, mas eu não posso fazer nada, a gente está parado. Sabe o que é não receber não sei quanto tempo? Eu disse amém. Quando eu saí daquele
pronto-socorro da criança, eu vim. Eu disse: Senhor, eu vou pro Joãozinho, mas eu te peço que tu vá na minha frente, usa o médico, não me deixa sair de lá sem uma resposta, porque tu tá vendo, Senhor, que estão em greve, tá maior dificuldade, não quiseram atender meu filho, e é urgente o caso dele. Vai na minha frente. Entrei no carro, falei pro meu marido: a gente precisa orar. Por quê? Porque o negócio tá complicado, estão em greve, não querem atender. Pra onde a gente vai? Aí ele ficou: bora pro Joãozinho. Bora. Fui na casa do meu pai, deixar os outros menor. A gente foi pro Joãozinho. Chegando lá, passou pela triagem, passou pela médica, e lá mesmo ele já ficou internado. Uma resposta eu já tinha, que a gente não ia mais voltar dali para ficar de hospital em hospital, né? A segunda resposta era o milagre que eu precisava. E o médico olhou e disse assim: olha, quanto tempo ele está assim? Faz uns 4 dias. Olha, mãe, se fossem 30 minutos que ele tivesse sentido isso aí, a senhora tivesse vindo, a gente conseguia salvar o testículo. Mas como já se passou 4 dias, a gente vai ter que tirar. Isso ele ouviu. Ele deitado na maca, os 2 médicos assim, começou a chorar. E eu me fazendo de forte para não chorar na frente dele, porque a gente vê o filho da gente chorar, a gente quer chorar junto. E eu ali forte: calma, calma, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tu crê em Jesus, crê em Jesus. E chorando: mas eu não quero perder meu testículo. Entrou em desespero mesmo ali naquele momento. E eu, em oração dentro de mim, né? Senhor, faz alguma coisa, Pai, faz um milagre. Teve uma hora que eu olhei para ele, eu disse assim: tu crê em Jesus? Creio. Tem certeza? Tenho. Então faça a sua oração. O que você quer? Eu não quero perder meu testículo, então fale isso para Deus. E ele fez a oração dele para o Senhor. E aí vieram com a maca para levar para o centro cirúrgico. E eu forte ali diante dele, né? Ore a Deus, vai dar tudo certo. Eu estou aqui orando, nós servimos um Deus. Jesus é poder. Tu não conhece Jesus? Conheço. Pois é. O maqueiro veio, levou ele lá para dentro e eu fiquei lá fora. Quando o maqueiro entrou, eu comecei a chorar. Eu disse: Senhor, eu te conheço que tu és o Deus dos milagres, mas eu quero te dizer, Senhor, que eu estou precisando de um milagre agora. Meu filho entrou nessa sala de cirurgia. Meu filho, Senhor, ele tem promessa. O meu esposo, ele é pastor, e o meu filho provavelmente vai ser também, Senhor. E o que vai ser do meu filho, Senhor? Ele tem que ser um pastor, ele tem que ter filhos, gerar filhos, Senhor, para que a geração dele também possa ser um sacerdote. E eu comecei a abrir o meu coração naquele corredor ali, chorando e falando para Deus o que eu queria. Eu disse: o meu filho, Senhor, se ele perder, ele não vai gerar filho, e ele é sacerdote, e o sacerdócio precisa prosseguir, Senhor. A linhagem precisa caminhar. Meu sogro é pastor, meu esposo é pastor. Eu creio que meus filhos também serão pastores. E eu disse pro meu Deus: eu preciso de um milagre agora, Senhor. Chorando lá, né? Quando eu abro meus olhos, lá vem um médico, uma touca na cabeça, fez assim pra mim, assinou, me chamou lá numa janelinha. Eu fui lá, ele desenhou lá os testículos, me explicou lá algumas coisas na linguagem de médico que a gente não entende. Aí no final ele disse assim: mãe, não foi preciso tirar, tá? Tá tudo normal. A única coisa que eu fiz foi ajeitar ainda para não torcer futuramente. Eu não tirei, tá tudo lá, tudo normal. Eu comecei a chorar na frente do médico. Eu disse: obrigado, Jesus. Foi instantâneo, irmão. Foi assim, ele entrou, não demorou, acho que uns 5 minutos, 10 minutos, eu acredito que não demorou. O
médico voltou. Aí eu disse, mas já terminou? Ele disse, já. Ele está na anestesia ainda? A gente só está esperando, daqui a pouco a senhora pode entrar. Muito rápido, instantâneo. Esse foi um dos milagres mais rápidos que Deus operou na vida do meu filho, na minha vida. Sabe assim, rápido demais. Mas porque a gente tem uma vida, sabe? Eu não conheço Jesus ontem, não. Eu vim buscando a Ele, entregando a minha vida, negando a minha vida, negando as minhas vontades, o meu querer, sabe? Entregando a Ele, fazendo da minha vida o altar de Deus mesmo, acreditando que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio e que o que Ele diz na sua palavra? Tudo que pedires em nome do meu Filho, eu concederei, diz a palavra do Senhor. Então, querido, tudo que você crendo, pedir em nome de Jesus, Deus vai conceder para você. Basta você acreditar, crer que o Senhor é poderoso para fazer. Se coloque de pé nessa noite. Com essa palavra de fé, eu quero que você tenha ânimo nessa noite. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você imagina. Dá o primeiro passo, que Ele vai colocando o caminho para você passar. Vai confiando, vai orando, vai chorando, vai gemendo, que uma hora Ele ouve o teu clamor e o teu sussurro. Quando as tuas palavras que não conseguirem mais sair, as tuas lágrimas vão ser interpretadas. A Bíblia diz que o anjo desce com uma taça na mão, colhe as lágrimas dos santos e leva até a Deus. Quando você não conseguir mais falar, que as lágrimas rolarem, não te preocupa que vai descer o anjo para agarrar todas as lágrimas que você tem derramado. Mas o teu milagre vai chegar. Mas o teu milagre vai chegar. Ah, mas está demorando. Foram 38 anos aquele coxo na beira daquele tanque. Por mais que ele não tenha ido diante daquele tanque como ele queria, mas o milagre chegou na vida daquele homem. Foram 12 anos com fluxo de sangue. Xandaramanas. Mas ela encontrou o mestre passando. Xandaramanas. E ele está passando nessa noite aqui no nosso meio. E se você puder, toque nas suas vestes, toque em Jesus, suba na figueira, faça alguma coisa, mas não deixe ele passar daqui. Diz para ele, faz como Jacó, agarra o anjo e diz: eu só te solto, eu só te largo quando tu me abençoar. Eu só te deixo em paz, Senhor, quando tu me responder. Até lá, vai ser chorando, vai ser clamando, jejuando, orando, lendo a palavra, mas eu vou continuar. Eu continuo orando pela salvação dos meus, da minha família, dos meus filhos, dos meus entes queridos. E eu sei que vai chegar uma hora que Deus vai se levantar e eu vou testemunhar mais uma vez dos milagres de Deus na minha casa, na minha família, na minha parentela. Assim eu quero profetizar nessa noite: os teus olhos verão a salvação de Deus dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio da tua família, da tua parentela, daquele que tu tem clamado, daquele que tu tem dobrado o teu joelho, tem secado da noite para o dia, colocando as tuas orações, intercessões por essas vidas. Eu quero te dizer que os teus olhos hão de contemplar as grandezas do Senhor na vida daqueles que tu tem apresentado, na vida daqueles que tu tem orado, chorado e até mesmo pela tua vida. Agar pensou que era o final, deixou a criança lá distante. Vou morrer e ele também, mas eu não quero nem ouvir. Desceu o anjo e falou para ela: ei, o
menino está chorando. Tu não está vendo a água que está na tua frente? Oh, andarabanácia, xandarabalabanai. Às vezes você está tão cheia de problemas e dificuldade que você não vê a porta de escape que Deus está abrindo na tua frente. Você não consegue ver o poço que Deus coloca ali na tua frente para você não morrer de sede. Os covos que Deus manda te sustentar no momento do teu deserto, para que tu não venha morrer. Ele está presente em todo o tempo da nossa vida. Ele está aqui nessa noite, para te dizer que em todos os momentos Ele tem contemplado a tua vida. Ei, Xandarabalamanai. Pensa tu que Ele não contempla os teus momentos de dificuldade, que tu chora e clama por Ele. Deus contempla o teu choro. Oh, Xandaramanai. Deus contempla a tua angústia, a tua tristeza. Ele não é um Deus omisso, não é um Deus cego, não é um Deus surdo. E Ele está aqui para te dizer: se tu creres, tu verás a glória de Deus na tua vida. É noite de milagre, é noite de refrigério, é noite de resposta de Deus para a tua vida. É noite que Deus está te animando novamente. Come mais um pouco, levanta e segue. Come mais um pouco, te levanta e segue, porque a tua jornada é grande e é longa. A tua jornada não terminou, o teu caminho não parou. É grande aquilo que Deus tem na tua vida. Come, te levanta e segue. Come, te levanta e segue. É a ordem do Senhor para a tua vida. Come, te levanta e segue. Mas o problema o Senhor vai solucionar. Mas a enfermidade o Senhor vai curar. E a porta que está fechada o Senhor vai abrir. Xandarabalabanácia. Ele está aqui, Ele está aqui. Candarabalabonai. Oh, Deus poderoso, Ele está aqui. Oh, Andaramanai. Oh, oh, aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo és, glória, glória eu te
eu te dou. Ei, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Oh, Jesus, chega na balabanai. Oh, aleluia. O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Aleluia. Tem alguém nessa noite que deseja se reconciliar ou aceitar Jesus? A gente abre essa oportunidade para você que sentiu e deseja receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. A hora é agora, o momento é esse. Quer provar dos milagres de Deus, querida? É necessário uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento e fazer como Jesus falou para esse cego. Se possível, se afasta até daqueles que te levam para longe de Jesus, mas não deixe a oportunidade fugir das tuas mãos. Hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor quer você novamente. Foi por você que Ele deu a sua vida e hoje o convite é para você. Existe alguém nessa noite que deseja aceitar ou se reconciliar com o Senhor? Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Tem alguém nessa noite? Aleluia. Glória, glória a Deus. Se não tiver, nós vamos encerrar o culto, amém? Existe alguém que queira entregar a sua vida nessa noite? Amém. Vamos orar? Pai,
Pai, no Teu nome nós entregamos, Senhor, a nossa vida e esse culto. Obrigado, Pai, por mais um dia, pela Tua presença. Obrigado pelos Teus milagres e maravilhas. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco todos os dias, até a consumação do século, como Tu nos prometeu, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito que nos consola nos momentos difíceis, nos guia no caminho da verdade. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo deitar e pelo levantar. Obrigado pela saúde que nós temos, Senhor. Obrigado pela oportunidade que Tu nos deste de chegar até a Tua casa novamente, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Assim, Pai, abençoa cada irmão que chegou aqui, cada pessoa que entregou, Pai, o seu melhor, a sua vida para estar nesse lugar, Senhor, para ouvir de Ti, Senhor Jesus, a Tua palavra, a mensagem que vem de Ti, Pai amado. Assim, Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.